Essa semana eu topei com 3 dicas que viralizaram no Twitter da Coreia e do Japão, com dicas de desenho digital que são realmente assim muito interessantes. Tá todo mundo testando elas, vendo como é que fica. São 3 técnicas um tanto quanto incomuns assim, pra fazer coisas que dá pra se fazer de outro jeito, mas a questão é esse, tem um macetinho, tem um truque, tem um atalho ali pra chegar naquele tipo de resultado. Se você gosta e tá afim de dicas maneiras, fica até o final que com certeza vai valer a pena. Rushers. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Hoje eu tenho pra vocês essas dicas maravilhosas que eu encontrei lá no Twitter, e a primeira delas é rascunhar com a Lasso Tool. Dá uma olhadinha. Olha aqui, ó, essa é a publicação do Decta32 que viralizou aqui, tá com 67 mil curtidinhas da galera vendo esse método de rascunho que tá todo mundo dando uma chance, e eu vou testar também hoje aqui com vocês. A ideia é fazer formas fechadinhas, né, com a Lasso Tool que se sobrepõem uma à outra para criar uma segunda maneira de rascunhar, né, através da silhueta. Tem várias maneiras de se rascunhar com silhuetas, com pincéis e tudo mais, mas aqui tem uma ideia bem específica. Vamos descobrir se funciona. Para testar isso, eu vou usar aqui a ferramenta de Lasso Fill que tem no Clip Studio Paint, e eu vou diminuir a opacidade dela para algo tipo 25% e escolher um tom aqui legal de azul, mais ou menos escuro, porque aí isso vai permitir a gente fazer aquelas sobreposições, né? Isso é um jeito legal de imaginar as diferentes partes de um personagem, né? Ali tinha umas coisas com mais ação, eu vou tentar fazer algo parecido, assim, tipo um formato de cabeça, e aí a gente pode... Eu tô com uma ideia meio assim na cabeça, vamos ver se funciona. Um tronco, olha aí, tronquinho do personagem, e agora a gente pode fazer inúmeras decisões aqui, né? Eu vou pegar isso aqui, ó, vou colocar pra cá, como se fosse um quadril, né? E vamos botar uma perna bem aqui assim, de frente, com um pedaço pra cá, e a outra vindo pra cá, ó. Então a gente tá blocando as coisas, né? Ao invés de focar na linha, a gente perde essa necessidade de fazer as linhas bonitas e corretas, né? E a gente passa a fazer alguma coisa que é um pouco mais solta de alguma maneira, né? Eu tô imaginando aqui, ó, um braço que venha pra cá e que suba aqui, ó. A gente pode botar uma mão aqui e a outra mão eu vou botar meio que pra cá aqui assim, ó. Então, lógico, né? É um rascunho como qualquer outro, só que a gente tá usando essas formas básicas. Eu ainda tenho as minhas dúvidas se isso é uma forma prática ou até mesmo se ela é a beginner friendly, né? Se ela realmente ajuda as pessoas aí que estão iniciando a fazer. Eu sinto que é uma técnica um pouco mais avançada, né? No sentido de você precisar ter um nível de confiança até que grande para rascunhar as coisas. Normalmente isso você conquista mesmo na porrada, treinando bastante, desenhando muito, né? Desenhando especificamente também com caneta, direto no papel, sem ficar indo e voltando, apertando Ctrl Z, corrigindo, né? Essa ideia de fazer um desenho mais orgânico logo de cara é uma dificuldade, assim, né? Pra muita gente, porque realmente exige uma certa maturidade nesse processo. Então, não sei se isso daqui é muito agradável ou confortável pra quem tá começando, mas tem uma magiazinha aqui. Eu tô sentindo que tem uma coisinha diferente aqui acontecendo que é divertida. Em tese, depois que você faz esse tipo de rascunho aqui, você poderia prosseguir pra fazer a sua line art aqui, né? E botar os detalhes do seu personagem no lugar correto, porque você conseguiu fazer um planejamento aqui pra ele que tá de acordo ali com, né, com todas essas figuras que você desenhou aqui, né? Então tem algo bem legal aqui, tem algo interessante, mas vamos tentar rabiscar alguma outra coisa e ver o que acontece também? Eu acho que eu vou fazer um retrato da minha personagem mesmo, da coelha, só que aí a gente pode tentar concluir ele, né? Então eu vou fazer algo aqui que lembre um rosto, a gente pode colocar o narizinho dela aqui assim, a boquinha dela, e aí a parte dos olhos, né? Dá pra gente fazer um shape bem grandão aqui assim, e imaginando como é que isso daqui iria ficar. É uma forma realmente que força a gente a usar o cérebro de um jeito um pouquinho diferente, né? Eu acho que isso é uma das coisas em comum aqui com as outras ferramentas e dicas que vão surgir nesse vídeo, é que elas, né, não são necessariamente formas únicas de se atingir um resultado, mas elas são uma maneira bem divertida de fazer aquilo que a gente já tá acostumado. E quem sabe é justamente essa pequena variação, essa forma diferente de olhar o mesmo, né, que vai dar pra você aí algum tipo de, não sei, de uma renovação, de um ar fresco, de uma sensação de novidade aí frente à mesmice
maluquice do dia a dia, talvez tenha aqui alguma novidade legal pra vocês. Ó, eu gostei dessa forma de rascunhar aqui. É bem diferente mesmo, uma coisa mexe com um lado esquisito do cérebro. E aí, você achou que tem alguma chance dessa técnica aqui ser algo útil pra você? Escreva pra mim nos comentários, faça o seu teste. Eu preciso saber o que vocês acham dessas dicas aqui, asiáticas, coreanas, japonesas. Inclusive, vamos fazer aqui uma line art pra esse pedaço, que a gente já pode usar este mesmo desenho pra demonstrar as outras dicas aqui, né, os outros truques que eu encontrei essa semana. Inclusive, acho que vale a pena comentar sobre isso, né? Por mais que exista uma barreira de idioma que é bastante grande, assim, eu tenho achado muito benéfico tá tentando seguir artistas, né, de outros países, inclusive aqueles que eu não tenho domínio, né, do idioma. E isso, eu acho que o algoritmo tem se provado bastante eficaz, assim, né, na hora de recomendar coisas que você tá vendo que são interessantes, mesmo que você não entenda o conteúdo de tudo, né? Então, eu achei isso bastante engraçado depois que eu comecei a clicar mais, né, nessas publicações, a ir atrás delas com mais frequência. Pelo menos hoje, assim, eu fui bombardeado de outros tutoriais e dicas, assim, de Clip Studio Paint, especialmente desses artistas japoneses e coreanos, né, que fazem muitas vezes ali uma pegada de pintura digital com anime, que é muito única, né? Tem uma vibe muito própria, assim, que é bastante refinada, né? E é mais distante daquele render que a gente tá acostumado, sei lá, em produtos aí da Blizzard e afins. E tem muito mais essa pegada de anime mangá, com contornos e tudo mais. Mas isso não impede esses artistas de fazerem obras, assim, estonteantes, né? Muito bonitas, com muita riqueza, tanto de detalhe, quanto de anatomia, quanto de... especialmente essa parte das roupas, né? Eu acho que é uma coisa que, no meu processo, né, os interesses das pessoas, em tese, ficam mais ou menos evidentes com o trabalho que ela faz. O que quer dizer, muitas vezes, que se você não se interessa muito por um aspecto, pode ser que, né, demore pra ele aparecer no seu trabalho. E essa parte da moda em si, né, dos nomes, dos estilos, dos cortes das roupas e tudo mais, nunca foi um grande interesse na minha vida. Eu comecei a apreciar um pouquinho mais, vendo programas de televisão que falavam, né, sobre esse tipo de coisa. Tinha aquele programa que era de moda mesmo, né, era tipo um face-off, assim, de vestido. Eu esqueci o nome, mas era muito legal. E também quando eu tinha um cara no YouTube que fazia, tipo, análises, caixas de ternos em homens, e aí explicando, né, quando surgiu cada tipo de corte, que tipo de corte agrada a que tipo de corpo e como que ele faz pra manipular e mexer na silhueta das pessoas. É character design puro, né? Estudar moda, estudar essas relações é muito isso. E com certeza é uma parte que eu não tenho me dedicado e eu acho que, poxa, em breve podia muito bem ser um mergulho aí bastante justificável aí pra eu fazer nessa parte também. Então eu vejo isso como uma das forças, né, dos artistas japoneses e coreanos ali, é que eles fazem um desenvolvimento muito bom, assim, das roupas, e acho que isso tem alguns motivos, né? Como existe uma repetição mais evidente de um estilo de resolução facial, né? Os personagens em si são um pouco mais parecidos, as outras características do personagem vão ter que segurar. Então, enquanto num desenho mais cartoonizado você pode exagerar muito com as formas, né, e fazer coisas completamente absurdas e vestir, dá pra você vestir os bonecos com a mesma roupa, que só a silhueta deles já vai ser extremamente marcante, né, e distinta. Mas se você tá lidando com personagens que tem uma anatomia humanoide, que tem uma estrutura facial mais ou menos similar e tudo mais, você vai ter que, né, encontrar outras maneiras de diferenciar essas figuras. Eu acho que a roupa que vai por cima de tudo ganha ali um destaque muito principal, né? Não é um pensamento secundário à ilustração, a roupa do personagem, né? É quase que o oposto, né? Ele ganha ali um protagonismo muito interessante. Então, aqui a gente tem uma versão aqui da minha personagem e dá pra gente começar a testar a segunda dica, assim que a gente fizer pelo menos uma camadinha aqui, ó, de sombra. Então, vou escolher aqui um tomzinho de sombra e vou preencher essa base e eu vou trazer pra vocês quem que deu o segundo macete da noite. Talvez você esteja vendo esse vídeo de dia. Muito provavelmente você está vendo no almoço, não é mesmo? Nosso segundo truque, pessoal, vem aqui de dois ilustradores, Kogomeari e também aqui Nekoziake Game, que trouxeram essa maneira de criar um pincel que tem uma borda com cor diferente. Eu já tô vendo que tá surgindo já brushes prontos que tem esse mesmo efeito. Esse daqui é a forma de fazer do zero a sua maneira, né? Então eu acho muito legal aprender a fazer isso também. O Nekoziake aqui apresentou uma forma de estruturar as camadas para que você
tem uma camada de luz que tem essa borda que lembra muito o efeito de Subsurface Scattering, né? Que é aquela propriedade da luz entrar nos objetos, balançar lá dentro e sair depois, né? Dando esse aspecto translúcido à pele, ao plástico e a tantos outros materiais, né? Qualquer coisa, uma folha que esteja contra a luz, todas essas características. E aqui também dá pra fazer do jeito que o Kogomeari fez, que é o quê? Pintando cada cor por si só, né? Não pintando uma camada de luz e sombra separada, mas usando esse efeito para escolher a cor da sombra e a cor dessa transição brilhante entre elas. Então são duas dicas bem legais aqui que eu vou tentar aplicar agora. Minha coelha, coitada, ficou tão descabeçada, né, comparado com as outras coisas. Eu vou dar, ó, vou mandar-lhe aqui uma edição. Muito bem, ó, dei uma editada aqui. Deixa eu ver se eu gosto mais antes ou depois. Ah, gosto mais depois. Assim tá melhor, assim tá bem melhor. Vamos lá então, primeiro método, a gente teria que criar uma nova camada, escolher um tom para nossa iluminação, então um branco aqui bem claro, aqui bem amarelinho. A gente vai botar um clipe para ele ficar só na camada de baixo e a gente também vai criar uma máscara. Essa máscara a gente vai deixar ela vazia, eu vou pintar com o baldinho com esta opção aqui de tom nenhum, né, de transparência. Então agora a gente tem uma camada transparente de máscara e por último a gente só tem que adicionar aqui na parte de propriedades da camada o efeito de borda. Com esse efeito a gente pode escolher um tom aqui bem quente e agora a gente vai pintar na parte da máscara. Assim a gente vai revelar a cor da iluminação e agora se você reparar bem, ó, você vai ver que tem aqui esse efeito luminoso. Dependendo da densidade do pincel, eu tô usando aqui o redondíssimo, ó, você vai ver que esse efeito vai ser mais intenso ou menos, né? Mas parece que você tá, né, pintando com luz aqui de uma forma bem real assim, né? Porque ficam esses rastros e esses traços. De novo, tem como você fazer isso manualmente, né? Depois de definir ali as suas camadas de luz e sombra, mas aqui tem uma experiência de pincelada que é diferente, tem uma coisa tátil aqui que é um pouco única, né? Para essa sensação aqui. Então acho que esse é o grande diferencial dessa ferramenta, né? Nem que o resultado em si é irreproduzível, né? Não dá para fazer de outro jeito, mas é que é um resultado que fica muito legal de fazer e de ver acontecendo ele em tempo real, né? É uma sensação muito prazerosa. Então aqui eu vou fazer um pouquinho dessa blocagem aqui de luz e sombra, ó, e talvez dê inclusive pra, né, fazer uma coisa mais grosseira assim logo de cara e depois resolver direitinho como é que vão ser essas transições. Então aqui eu quero um pouco mais, eu vou passar um pouco mais pra cá, sabe? Essa densidade do pincel também com certeza é o tipo de coisa que dá pra você ir brincando pra vendo qual que é o tamanho dessa transição de cores que você vai querer que aconteça, né? O quão forte você vai ter que pincelar pra trocar de uma cor para outra, né? Mas é interessante, né? Usar com uma única pincelada 2 tons ao mesmo tempo. Vou botar aqui no olhinho também, ó. Quem sabe dá para fazer aqui assim. Vou fazer um pouquinho aqui da orelha também, um pouquinho desse cabelo, um pouquinho dessa parte aqui, ó. E vou botar uma sombrinha projetada aqui desse cabelinho. Tá aí, ó. Temos uma divisão de luz e sombra muito suave, muito natural que aconteceu aqui com uma única pincelada, né? Uma única cor, uma única pincelada já tem um efeito muito interessante. O procedimento ali do artista que fez desse jeito era depois fazer a nossa clássica estratégia do dragão branco, que não aparece aqui nesse canal há muito tempo, faz bastante tempo que eu não a uso também, mas é a técnica de você vir aqui, né, depois e preencher as cores em cima dessa camada de luz e sombra no modo multiply, né? Então a gente colocando isso daqui no modo multiply, você pode ver que a personagem já começa a ficar com a cor correta e a iluminação já tá funcionando ali, né? Então vamos selecionar aqui as orelhas dela e a gente pode também fazer mais uma camada. Dá pra gente colocar tudo isso daqui num grupo, botar o grupo em multiply, botar cada camada em normal novamente e a gente pode pegar aqui uma camadinha amarelo, ó, pra gente fazer a camisetinha dela, os olhos, aqui assim, o narizinho, quem sabe aqui a linguinha, a parte branca dos olhos. Eu vou colocar aqui, né, vou incluir isto só pra gente ver esse efeito, como é que ele fica aplicado por completo, né? Vou pintar essa parte aqui da carinha dela com um tom mais claro, que ela de fato tem, um tom meio azul, uma coisa assim. Acho que esse azul todo tá meio saturado demais, né? Vamos deixar mais aqui, ó, mais assim, um pouquinho mais a cara dela. Branco dos olhos, muito bem. E agora a gente pode pegar aqui toda essa camada de linhas aqui e vamos deixar ela mais escura assim, ó, quer dizer, mais matizada, né? E eu vou incluir aqui também um pouquinho mais dos
do Celiuth nesta jogada. Maravilha, temos aqui então a utilização desse lápis, dessa cor diferente. Qual que é a segunda forma da gente usar isso então? Seria a gente criar uma nova camada e ao invés de escolher uma cor para usar no Multiply ali, ou a cor da luz, a gente vai escolher um tom de sombra de verdade. Então nesses olhos aqui dela, por exemplo, eu poderia decidir que o tom de sombra vai ser, tipo, sei lá, um marrom assim, meio desaturado. Eu vou pintar essa camada inteira com essa cor, colocar aqui essa nossa máscarazinha, botar a outra máscara desse lado aqui, que vocês já viram, pintar ela de branco, ligar ali a nossa opção de borda e colocar um tom bem saturado ali para aquela borda. E agora sim, usando um pincel, a gente pode trazer de volta aqui essas cores, contar aqui com essa transição quente entre os tons, né? Então você pode ver ali que ela tá acontecendo, né? A gente tem aqui o tom de marrom, esse tom super saturado que tá acontecendo aqui no meio, e ele vem justamente disso, né? Então, certamente há maneiras bem legais aí de utilizar isso para fazer efeitos diferentes. Então, talvez aqui, ó, a gente pudesse, sei lá, eu tô pintando só a roupa dela aqui com esses tons diferentes. Enquanto eu vou apagando, ele vai trocando, né, de um tom mais claro para um tom mais escuro. É realmente interessante as possibilidades aqui que a gente pode desenvolver com esse pincel. Vou, inclusive, tentar botar aqui um tom aqui nesse fundo. Quem sabe a gente faz, tipo, um azul e a gente usa um efeito de borda mais quente também, tipo um amarelo. E aí eu vou pintar tudo de azul, botar a nossa máscara, inverter a nossa máscara e o efeito já tá aplicado. Então aqui agora a gente consegue fazer esse azul que fica meio esverdeado na borda. Tá muito parecido com a pele dela, vamos trocar esse tom. Aqui, ó, uma coisa mais verde agora. Ops, tem que pintar aqui, né? Isso, ó, uma coisa mais esverdeada, e a troca desse tom para aquele outro, ele puxa para esse tom diferente, né? Um gradient map não poderia fazer isso? E dependendo poderia, né? Não dá para pintar isso na mão, tipo selecionar e fazer de novo? Provavelmente daria também. É essa a ideia, né? Formas diferentes para chegar em lugares que muitas vezes a gente já conhece. Acho que uma das partes bem divertidas desse método é que você fica com uma estrutura bem pouco destrutiva, né? Eu posso modificar o tom da sombra aqui desse personagem a hora que eu quiser, talvez para refletir mais o ambiente, tá uma coisa mais azulada ali assim, né? Deixa eu botar um negócio mais aqui. Eu posso querer deixar o brilho dessa transição da luz talvez mais intenso, ou mais amarelo, ou mais vermelho, né? Eu posso modificar todas essas coisas aqui no desenho, porque tudo tá sendo feito com esses modos de camada vivos, né? Assim como eu posso trocar também o tom dessa luz aqui, eu posso deixar ele mais saturado, menos, mais vivo, menos vivo. Todas essas possibilidades aqui são muito divertidas. Olha isso daqui que legal. A gente consegue fazer umas combinações de cores mais ousadas, inclusive, do que a gente faria se tivesse escolhendo esses tons um a um, né, a dedo. Algo que a gente pode fazer, inclusive, para dar um grau nisso aqui, pegar essa camada de sombra que a gente tem e tacar aqui botar aqui um lock nessa transparência, tacar aqui um tom um pouco mais escuro. Quem sabe a gente pega um tom um pouco mais quente, taca ali pra lá também, ver o que acontece, ó, mudando pintando, né, aqui por dentro, causando um pouco de diversão, um pouco de discórdia aqui, né, dessas camadas, quem sabe puxando um pouco mais a saturação disso tudo, ó. Tem algo muito divertido aqui que dá pra fazer com esses métodos. Inclusive eu vou fazer isso aqui, ó, vou pegar esse contorno de novo, clarear ele mais um pouquinho, saturar ele mais um pouco. Muito bem, é assim que você usa então esse pincel que faz um subsurface scattering automático, que bota aí essas transições de cores acontecendo. Lógico, né, que eu tô fazendo uma demonstração rapidinha pra vocês, então tá meio bagunçadinho. Com o tempo, né, daria pra você fazer todas essas divisões bem feitinhas pra fazer um trabalho bem bonito, bem preciso. E aqui vamos para a nossa terceira dica, que é sobre pegar a sua imagem basicamente já finalizada e dar um aspecto de tons pastéis para as sombras. A gente vai deixar tudo ainda mais leve, ainda mais gostoso, ainda mais parecido com um sonho distante iluminado, né? E a gente vai pegar também outras artes aqui do canal Brush Rush pra ver como é que dá pra mudar isso. Se você já viu esse tipo de arte, você sabe o quão bonito pode ser esse aspecto. Deixa eu trazer um exemplo aqui. Foi o PPAB1234 e todo artista japonês e coreano que eu conheci no Twitter tem os nicknames mais esquisitos, esquecíveis e confusos que eu já vi na minha vida. Eu não sei o que acontece, mas todos eles têm nomezinhos assim. E
aqui ele comentou sobre esse processo, né, de usar um modo de camada diferente para fazer uma edição ali nos valores e nos tons da imagem para chegar nesse aspecto de sonho que você tá vendo aqui. É uma imagem bastante lavada, né, e muitas vezes quebra um pouco, acho que a minha própria expectativa de quais seriam os, né, a escala completa de valores que eu gostaria de ter numa ilustração. Mas aqui que tá a ideia, né, a gente pode flexibilizar isso. A gente não precisa ter tons pretos super escuros e tons brancos super claros para que a sua imagem esteja completa. Tem outras alternativas. Coca-Cola, fazendo comercial com IA, que droga. Então vamos lá, como é que funciona esse método? A gente vai pegar todo o nosso desenho aqui, ó, vamos guardar ele em um único grupo, vamos duplicar este grupo e merjar esse grupo, agora ele tá todo guardadinho, e a gente vai criar uma cópia dessa imagem, e numa nova camada a gente vai escolher um tom luminoso aqui, saturado, que vai ser a cor que vai modificar o nosso desenho. A modificação dessas cores no desenho parece que depende mais das cores do desenho do que necessariamente das cores que você vai colocar aqui por cima, o que é um pouco estranho, mas olha só o que acontece. Ao colocar no modo Brightness, você consegue ver que algumas informações de cores foram retiradas aqui, né? Elas estão sendo absorvidas de um modo engraçado e bastante saturado, né? Então, vamos pegar isso, ó, e fazer um grupinho. Esse grupo agora, que tem a camada em Brightness e uma cópia do seu desenho, você vai colocar esse grupo em Hard Light. Há quem coloque também em Overlay, né? O Overlay vai dar um aspecto mais profundo para as cores escuras. O Hard Light vai matar mais os tons escuros. Em tese, depois, a gente pode diminuir essa opacidade e ver qual que é o tamanho do efeito que a gente vai querer. Mas, por essa camada estar aqui livre, leve e solta, a gente pode escolher outros tons e ver também como que eles modificam o desenho. Então, eu vou pegar esse rosa aqui, ó. Você pode ver que ele muda um pouquinho, mas nem tanto. Parece que ele muda mais é a questão de, tipo, como que ele tá encarando ali os valores, né? Então, aqui é um exemplo, aqui fica até um pouco mais escuro, né? Mas, no geral, para ter o aspecto lá que a gente vê naquelas imagens, né, essa versão aqui onde tudo tá bem clarinho, bem luminoso, é até um pouco esquisito, mas você pode pensar, Guilherme, pra fazer isso não é só, tipo, aumentar a saturação e a luminosidade da sua imagem com aquele atalho do Ctrl U? Não seria só, tipo, deixar o desenho mais claro e depois um pouco mais saturado? Então, veja aqui a degradação que acontece, né? Se você tenta aumentar muito a saturação do seu desenho, né, por métodos comuns, o seu desenho começa a fritar, ele começa a queimar, né? Você começa a ter um monte de problemas acontecendo aqui. E se você reparar, para ter esse efeito de grande saturação, você vai ter que sacrificar um pouco dos tons escuros. Os tons escuros, né? O que é saturado? Saturado é claro. Quanto mais escuro, ele vai perdendo, né? Ele vai perdendo esse brilho. Então, esse aspecto bem pastel aqui só dá para atingir dessa maneira. Acho que essa é a grande diferença, né? Eu não consegui ver outros jeitos de chegar nesse lugar que não seja talvez mexendo com camadas do modo screen ou em outras coisas, né? Mas esse método aqui realmente é interessante. Eu vou pegar uma outra ilustração minha pra vocês verem, ó. Aqui sim, aquela ilustração que eu fiz para Clip Studio Paint. Vamos ver, ó. Copia a camada, cria uma camada nova, bota uma corzinha aqui, bota isso daqui em Brightness, pega esse grupo e coloca em Hard Light. Olha aqui o efeito, né? Como ele mata os tons escuros da cena e traz para evidência os tons mais saturados. Se a gente diminuir um pouquinho isso daqui, ó, 50%, olha a diferença. É um efeito muito interessante de saturação que tem, né? Se você quiser, de novo, né, manter um pouco mais dos tons escuros, você pode escurecer a cor dessa camada, ou você pode, inclusive, botar em overlay ao invés de hard light, né? O grupo. Então, botando ele aqui em overlay, você vai ver que ele vai preservar muito mais os tons escuros, né? Mesmo que seja bastante claro aqui. Então, talvez seja algo mais assim que você esteja buscando. O overlay pode funcionar melhor. Mas olha só a quantidade de iluminação e de cor, aquele efeito de, né, de super exposição fotográfica, que tudo fica meio assim, você nem enxerga tanto, os valores claros se misturam, mas sem ter aquela fritação dos tons, né? De novo, ó, vamos fazer uma cópia aqui, jogar pra cima e, né, só aumentar aqui a saturação, ó. Acontece de forma bastante desigual, né? Você tem aqui, a parte da cadeira aqui ficou verde, outras partes ficaram muito fortes, né? E olha só a diferença, né? Com isso daqui você realmente consegue estourar aquela iluminação, fazer aquele efeito de câmera sem perder as informações e o clima todo da sua imagem. Eu fiquei com vontade da gente testar outro esquema de iluminação aqui, ó. Então, ó, eu vou voltar aqui nessa minha coelha antes da gente concluir. Eu vou escurecer um pouco mais essas sombras, eu vou deixar ela um pouquinho mais saturada, eu vou puxar talvez um pouco mais pra cá, ó, pro verde.
Ó, vamos deixar ele mais assim. Essa fonte de iluminação, vamos deixar ela mais amarelada. Ó, isso daqui tá ficando interessante. Vamos deixar ela bastante amarelada. Vamos escurecer um pouquinho ela também, ó. Vamos ver o que acontece. Aqui, ó, vamos fazer um negócio meio assim. O tom da transição, vamos deixar mais intenso, ó, mais intenso, mais avermelhado. Muito bem, vamos pegar agora isso daqui, duplicar, fazer a nossa cópia, fazer a outra. Vamos pegar aqui uma camadinha amarela, botar em Brightness, pegar esse conjunto, botar em Hard Light. E vamos ver como é que fica a diferença. Olha só, isso daqui tá mega saturado, mega interessante. Dá pra gente, inclusive, brincar aqui, né? Eu acho que tem que ser um pouquinho mais claro pra gente ter aquele efeito dos tons pastéis, né? Olha que bonito. Vamos comparar com o primeiro efeito e ver como é que ficou? Vamos ver. Ó, então o primeiro, né, só da gente ter umas sombras um pouquinho mais fortes nesse, dá pra ver como ele preservou um pouquinho, né, de forma diferente aqui os nossos tons. E esses são os 3 truques, então, pessoal, para fazer essas artes com técnicas da galera aí do Japão e da Coreia que publicam seus desenhos no Twitter. Dê uma olhadinha, né, nas fontes originais aí, vai estar tudo na descrição. Teste essas ferramentas, diga pra mim o que você achou desses macetes, se eles funcionam pra você, se eles não te agradam muito. De qualquer forma, a gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser ainda aprender alguma coisa comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá tem todos os meus cursos de desenho, e inscreva o seu e-mail para não perder as próximas promoções, que a Black Friday já estará chegando, vindo com tudo, meu amigo. Então, aproveite, não perca, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Valeu e falou!